Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Professor Tarcísio. E hoje eu vou falar mais uma vez sobre prestação de serviços ambientais. Só que com uma diferença. Hoje eu vou falar sobre a minha cidade. Aliás, eu vou falar para as pessoas da minha cidade. Umuarama, aqui no Paraná. Então, olha aí, um convite, um pedido aos umuaramenses. Assistam esse vídeo inteiro, compartilhe com pessoas aqui de Umuarama, porque isso é muito importante. Então, vamos lá. Você conhece a APA do Rio Piava? Então, primeiro, o que é uma APA? Uma APA é uma área de proteção ambiental que ela é criada com uma finalidade, pode ser com uma finalidade específica. Normalmente essas APAs municipais, como a nossa, elas são criadas para proteger especialmente o recurso hídrico. E é o nosso caso. Eu não sei se você sabe, mas o Rio Piava não é um grande rio. Aliás, ele é praticamente um córrego. E é deste rio que nós tiramos a água para todo mundo que vive aqui. E olha, você tem que lembrar que o Umuarama, apesar de alguns problemas que nós andamos vivendo aí e dessa pandemia, o Umuarama tem crescido bastante. E as nossas lideranças estão trabalhando muito por diversos projetos. Alguns projetos, inclusive como o Parque Tecnológico, como a Zona de Exportação, esses projetos vão promover um crescimento populacional muito grande para o Umuarama. Vocês vão perceber, olha aí. Você que quer investir em Umuarama, faça isso, viu? Porque nos próximos 10, 15 anos o Umuarama vai se desenvolver muito com o Parque Tecnológico e com a Zona de Exportação. E eu tenho fé, eu vejo as nossas lideranças trabalhando, isso vai dar certo. Só que vai ter muita gente, mais consumo de água. E nós vamos depender muito do nosso Rio Piava. E nós precisamos proteger muito ele, cuidar muito da nossa APA. E qual que é uma forma de você cuidar da APA? A APA, gente, ela não é uma área do poder público, ela não é do Estado. Aquela área que está ali protegendo o Rio Piava, aquelas matas ali, elas são de propriedades privadas. E as propriedades rurais privadas, elas já têm algumas regras, né? A obrigatoriedade de preservação de APP, que é a área de preservação permanente, as reservas legais, que é um percentual ali de 20% das áreas. Então essa obrigatoriedade é uma obrigatoriedade comum, né, em toda a propriedade rural no Brasil todo. E em alguns lugares, evidentemente Cerrado, região amazônica, que a área de reserva legal é maior ainda, chegando a 80% da propriedade. E a APA, ela acaba tendo algumas restrições maiores ainda, a questão do uso de agrotóxico, o tipo de atividade agropecuária que pode se desenvolver ali, porque a finalidade dela é proteger o recurso hídrico. Tá, mas quando você está no lugar de quem é o dono da propriedade, você começa a perceber que fica algo bem pesado para ele. Por quê? Porque cuidar da APP e cuidar da reserva legal já é uma obrigatoriedade. Além de deixar essas áreas, e são áreas então que o produtor não pode, né, o proprietário da área não pode explorar para a produção comercialmente, ele ainda é responsável de cuidar delas, isso em qualquer área, né? Em todas as áreas agrícolas do país. Mas na APA ele tem mais restrições ainda, porque é o local de produção de água para abastecer aqui o município. Todos nós. Então há um peso maior sobre aqueles que têm a sua propriedade na APA. Então quando se cria uma APA também se cria algumas formas de dar alguns benefícios a mais para esses proprietários. Então a prefeitura, né, disponibiliza serviços, né, para conservação de solo, para formação de poços, de fossas, etc. E também impõe, né, restrições.
Só que uma das formas da gente estimular isso aí é fazendo com que esses proprietários tenham uma remuneração por essas restrições e por esses cuidados que eles têm que ter. Olha, isso é um raciocínio lógico, tá? É só você pensar em você como profissional. Vamos imaginar que você é um vendedor, tá? Você é um vendedor de uma empresa aqui em Umuarama. Quando você tem uma comissão, e quanto maior essa comissão, mais incentivos você tem, mais produtivo você fica. Porque você sabe, ó, eu vou produzir mais e, consequentemente, eu vou ganhar mais. Então, o pagamento por serviços ambientais, ele gera isso no proprietário. Quanto mais ele cuida, mais água ele gera para nós aqui da cidade. Então, mais bem remunerado ele é e, consequentemente, mais ele quer cuidar dessa área. E agora foi aprovado, tá, gente, recentemente, uma lei de pagamento por prestação de serviços ambientais. Aí alguém pode perguntar, Tarcísio, mas não tem essa lei? Tem sim, né? Nós temos leis estaduais, o Paraná, aliás, é pioneiro nesse processo nos estados, e existe também leis municipais. E o Umuarama tem uma lei? Tem sim, ó. É a Lei 4.113. Ela é de 28 de outubro de 2015. Inclusive fala aí, né, sobre a questão da APA e o pagamento por serviços ambientais. Todavia, esse pagamento para os proprietários que têm as suas, né, propriedades, as suas áreas dentro da APA, ela vem na forma de prestação de serviços. Esses serviços que eu comentei com vocês, né? Por exemplo, né, nas obras, né, na formação de obras para a preservação do solo, né, curvas em nível, por exemplo, manutenção das estradas, fossas, poços artesianos, etc. Esse tipo de serviço. Só que agora também foi publicada a lei que fala sobre pagamento, né, uma lei federal que fala sobre esse pagamento, e a possibilidade, inclusive, de criar fundos para receber esses pagamentos. Só que essa lei, tá, gente, que é de autoria do Arnaldo Jordi e do deputado federal Rubens Bueno, tá? O Rubens Bueno, inclusive, é um deputado aqui do Paraná, da nossa região, um deputado da cidade de Campo Mourão. Tá? Atualmente ele atua mais em Curitiba, mas sempre atua aqui na nossa região. O Arnaldo Jordi, eu não lembro exatamente qual o estado dele, mas os dois escreveram essa importante lei, que é a Lei 14.119, que organiza, então, por parte do governo federal, do Executivo Federal, a possibilidade de criar esse fundo de pagamento por serviços ambientais. Só que o que falta aí é a regulamentação. Então, hoje existe a lei, ela dá as diretrizes básicas de como que vai ser feito esse pagamento, cria esse direito, porém ainda não existe essa regulamentação por parte do Executivo. Porque o Executivo que vai efetivar, vai fazer a gestão, né, desse fundo, como que é arrecadado, de onde que vem esse dinheiro, né, a estrutura, né, os próprios servidores públicos que vão trabalhar na gestão desse fundo, aí criar as regras para quem pode se cadastrar para receber esses fundos. É lógico que vai ter prioridade aí para pequenos produtores, agricultura familiar, quilombolas, indígenas, né, essas comunidades tradicionais. E tem uma lógica para isso, e eu acho que concordo com a lei nesse aspecto. Mas no nosso caso aqui, também, nós temos um amparo legal para esses pagamentos, tá, pessoal? No próprio Código Florestal. O Código Florestal, já de 2012, fala dessa possibilidade, né, das reservas legais e APPs, que têm maiores restrições administrativas, e a gente pode entender ali que a nossa APA é uma dessas restrições, que permite o pagamento pelo maior cuidado com essas reservas. E um dado interessante, tá? Nós podemos também incentivar e financiar maiores estudos, tá? Os professores do Instituto Federal, os alunos do mestrado, inclusive, estão desenvolvendo projetos de pesquisa em relação à APA do Piava. E é importante esses estudos, mas que bom que isso fosse sistematizado, para que tivessem outros estudos. Então, até a criação de um fundo,
né, para o mestrado de sustentabilidade, que é um mestrado em parceria, né, é o Instituto Federal do Paraná e a UEM, né, os professores da UEM que desenvolvem esse projeto. Então, se criasse, por exemplo, um fundo que fosse direto para essas pesquisas e os professores pudessem fazer pesquisas contínuas. Então, lógico que nós teríamos um crescimento quanto a isso. Quando nós não temos esse fundo, as pesquisas também vão ser realizadas, mas não tem como você criar uma rotina para isso, né? Um programa de pesquisas. Por exemplo, uma pesquisa que precisa ser feita. Na nossa APA especificamente, o quanto que a preservação da mata, ou a restauração dessa mata, vai aumentar a produção de água. Isso é importante. Tarcísio, por que é importante estudar isso? Porque aí você vai conseguir quantificar pela quantidade de água que é gerada pela mata, o quanto que você pode pagar por essa área regenerada. Então, se esses produtores abandonarem ali os cultivos, a pastagem, que tem muito, e começarem a implantar as matas, eles podem receber por isso. Por quê? Porque eles estão aumentando a produtividade de água. E nós vamos precisar dessa água. Aliás, já precisamos dela. Também, gente, há uma possibilidade de nós aumentarmos a implantação da integração floresta e pecuária. E há projetos, inclusive, de integração de floresta e pecuária com mata nativa. Então, o quanto que essa integração aumenta nessa produção de água, né? O quanto que vai aumentar o tamanho do rio, tem como quantificar tudo isso. E nós temos, né, na Universidade Estadual de Maringá e no Instituto Federal, pesquisadores altamente capacitados para conduzir isso e alunos que querem fazer o mestrado e trabalharem nessa pesquisa. Mas para isso precisa ter verba, né, gente? Porque pesquisa também não se faz de graça. Você tem as análises para fazer, você tem os deslocamentos dos alunos, né? Às vezes existe a questão de equipamentos também que precisam para fazer essas medidas. Mas é importante que se faça isso. Então aqui fica essa dica, tá? Para que os proprietários que estão dentro da APA também se movimentem, tá? Acompanhem isso. Cobrem dos seus deputados federais para que também eles possam se utilizar aí, né, da sua influência junto ao governo federal, para que o mais rápido possível a gente regularize e tenha regras para esses pagamentos por serviços ambientais e, por que não, a gente criar uma espécie de fundo para que o mestrado, né, da Universidade Estadual de Maringá e do Instituto Federal intensifique esses estudos para aumentar a produção de água, porque o município vai crescer, tem tudo para o Umuarama crescer muito, muitas pessoas virão morar aqui, teremos muitos investimentos, especialmente agora com a zona de exportação, né, de processamento e exportação, e a gente precisa preparar o município para receber todas essas pessoas que virão aqui e vão querer, lógico, água à vontade, certo? Pessoal, mais uma vez, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, né, principalmente com as pessoas aqui de Umuarama. Um grande abraço para vocês.